Livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório. Quarta dor. Encontro com Jesus caminhando para a morte. 1. Como o amor é também o sofrimento de uma mãe. Para avaliar a grandeza da dor de Maria perdendo seu filho pela morte, devemos, na frase de São Bernardino, representar-nos vivamente o amor que a tal mãe consagrava a tal filho. Todas as mães sentem como próprias as dores dos filhos. A mulher cananeia, quando pediu ao Senhor lhe livrasse a filha do demônio, disse tão somente: Senhor, tem compaixão de mim, minha filha está atormentada pelo demônio. Que mãe, porém, jamais amou a seu filho quanto Maria amou a Jesus? Era-lhe Jesus, Filho e Deus ao mesmo tempo, que viera ao mundo para atear em todos os corações o fogo do amor divino, foi o que o próprio Salvador protestou. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero senão que ele se acenda? Ora, de que chamas devia ter ele abrasado o coração de sua santa mãe, tão puro e limpo de todo o afeto mundano? Em suma, como o disse a Santíssima Virgem a Santa Brígida, seu coração, pelo amor, estava unido completamente ao de seu divino Filho. Este misto de serva e mãe, de Filho e Deus, ateou no coração de Maria um incêndio composto de 1000 incêndios. Porém, em mar de dores, converteu-se toda essa fogueira de amor quando chegou a dolorosa paixão de Jesus. Escreve por isso São Bernardino: se ajuntássemos as dores do mundo, não igualariam todas elas as penas da Virgem Gloriosa. Segundo a sentença de Ricardo de São Lourenço, tanto maior foi o seu sofrimento vendo padecer o filho, quanto maior lhe era a ternura com que o amava. Isso especialmente ao encontrá-lo com a cruz às costas, rumo ao Calvário. Vamos contemplar agora essa quarta espada de dor. 2. Agonia da Virgem no começo da paixão de seu filho. Inundados de lágrimas, andavam os olhos de nossa mãe ao ver chegar o momento da paixão e ao notar que faltava pouco tempo para perder o seu filho. Um suor frio lhe cobriu o corpo, causado pelo vivo terror que a assaltava a ideia do próximo e doloroso espetáculo. Assim lemos nas revelações de Santa Brígida. Finalmente chegou o dia marcado e Jesus despediu-se chorando de sua mãe, antes de ir ao encontro da morte. O ofício da compaixão de Maria, que figura entre as obras de São Boaventura, assim descreve o procedimento da Santíssima Virgem na noite em que foi preso o Salvador. Passastes em claro a noite, enquanto repousavam os outros. Pela manhã, vieram os discípulos, um após o outro, trazer-lhe notícias de Jesus, cada qual mais aterradora. Verificavam-se então as palavras de Jeremias. Chorou sem cessar durante a noite, e as suas lágrimas correram pelas faces. Não há quem a console entre todos os seus amados. Quem lhe falava dos maus tratos feitos a seu filho em casa de Caifás? Quem lhe descrevia os desprezos recebidos no palácio de Herodes? Mas deixo tudo para chegar ao nosso ponto. Finalmente veio João e anunciou a Maria que o iníquo Pilatos tinha condenado Jesus à morte da cruz. De juiz injustíssimo o chamo eu, porque o iníquo condenou o Senhor com os mesmos lábios que lhe reconheceram a inocência, diz São Leão Magno. Ah, Mãe dolorosa, disse-lhe João, já vosso filho foi condenado à morte. Já o levaram para o Calvário, carregando ele mesmo a cruz aos ombros. Assim escreveu depois no seu Evangelho. E levando a cruz aos ombros, saiu para aquele lugar que se chama Calvário. Se quereis vê-lo, Senhora, e dar-lhe o último adeus, vinde comigo à rua por onde deve passar. 3. Encontro de Maria com seu filho. Partiu Maria com São João. Da passagem do filho lhe faltavam os rastros de sangue pelo caminho, conforme ela mesma disse a Santa Brígida. Boaventura Baduário fala de um atalho que a mãe aflita tomou
para ficar depois esperando numa esquina pelo filho atribulado. Aí estava à espera dele, quando foi reconhecida pelos judeus, e deles teve de ouvir injúrias contra seu amantíssimo Jesus. Talvez tivesse de escutar até motejos contra si mesmo. E que martírio não lhe causou a vista dos cravos, dos martelos, das cordas, funestos instrumentos da morte do filho. Em lúgubre desfile, passavam eles diante da mãe de Jesus. De repente, fere seus ouvidos um estridente som de trombeta. Vão ler a sentença de morte lavrada contra Jesus. Meu Deus, que espada de dor transpassou então a alma dessa mãe dolorosa. Mas já desfilaram o arauto e os instrumentos do martírio, os oficiais da justiça. Maria ergue os olhos e vê, ó Deus, um homem, na flor dos anos, todo coberto de sangue e de chagas, da cabeça aos pés, coroado de espinhos, carregando às costas um pesado madeiro. Olha-o quase não o reconhece mais. Tem de exclamar com Isaías. Vimo-lo e não tinha parecença do que era. As feridas, as contusões e o sangue enegrecido desfiguraram-no de tal modo que se lê. Seu rosto se achava como que encoberto e parecia desprezível, por onde nenhum caso fizemos dele. No entanto, o amor o revelou a Maria. Tendo-o reconhecido, que temor e que amor transpassaram seu coração materno. Assim geme São Pedro de Alcântara em suas meditações. De um lado desejava contemplá-lo, de outro não tinha coragem de olhar para o seu rosto, tão digno de comiseração. Fitaram-se finalmente. Como se lê em Santa Brígida, o filho afastou dos olhos o sangue coalhado que lhe impedia a vista. Então mãe e filho fitaram-se. Ó céus, que olhares cheios de dor! Transpassaram como setas esses dois corações que tanto se amavam e queriam. Margarida, filha de Tomás Moros, encontrando o pai que era levado a cadafalso, apenas pôde exclamar 2 vezes: meu pai, e caiu-lhe aos pés desmaiada. Maria, à vista do filho que caminhava para o Calvário, não desmaiou. Não era conveniente que a Mãe de Deus perdesse o uso da razão, como diz Soares. Não morreu porque o Senhor a reservava para maiores aflições. Embora não morresse, padeceu, entretanto, tormento suficiente para lhe dar 1000 mortes. Queria a mãe abraçar o filho, mas os algozes injuriosamente a repeliam e empurraram para diante o acabrunhado Salvador. E Maria o foi seguindo. Eis a descrição que da cena nos dá um autor, sob o nome de Santo Anselmo. 4. Maria segue Jesus até o Calvário. Ah, Virgem Santíssima, aonde ides? Ao Calvário? Tereis ânimos de ver pregado à cruz aquele que é a vossa vida? Moisés falou como um profeta, e a tua vida estará como suspensa diante de ti. Façam Lourenço Justiniano dizer a Jesus: ó minha mãe, não venhas comigo. Aonde vais? Aonde pretendes ir? Se me acompanhares, será atormentada pelo meu, e eu pelo teu suplício. Entretanto, a amorosa mãe não quer abandonar a seu Jesus, embora vê-lo morrer, lhe deva causar acerbíssima dor. Adiante vai o filho, e atrás segue a mãe para ser crucificada com ele, diz Guilherme Abade. Escreve São João Crisóstomo. Até das feras nós nos compadecemos. Víssemos uma leoa acompanhando seus leãozinhos à morte, e mesmo dessa fera teríamos compaixão. E não nos apiedaremos de Maria, que vai seguindo o Cordeiro Imaculado, levado ao suplício? Participemos, pois, de sua dor, com ela acompanharemos seu divino Filho, levando pacientemente as cruzes que nos manda o Senhor. Pergunta São João Crisóstomo: por que razão quis Jesus Cristo sofrer sozinho nas outras dores, e somente nesta aceitar que o ajudasse o Cirineu a levar sua cruz? E responde: para ensinar-nos que só a cruz de Jesus
não bastará para a nossa salvação, se não carregarmos também a nossa com resignação até a morte. Exemplo. Apareceu um dia ao Salvador a Sora de Omira, religiosa em Florença, e disse-lhe: pensa em mim e ama-me, que eu pensarei em ti e te amarei. Apresentou-lhe ao mesmo tempo um ramalhete de flores com uma cruz, querendo-lhe assim significar que as consolações dos santos na terra hão de ser sempre acompanhadas da cruz. A cruz une as almas a Deus. São Jerônimo Emiliano, sendo soldado, carregado de vícios, foi encarcerado pelos inimigos numa torre. Aí, movido pelo sofrimento e iluminado por Deus a mudar de vida, recorreu a Maria Santíssima e, com auxílio dessa Divina Mãe, começou a viver santamente. Desse modo, mereceu a graça de ver um dia no céu o lugar de honra que lhe estava preparado por Deus. Foi depois fundador dos Padres Somascos, morreu como um santo e foi canonizado pela Santa Igreja. Oração. Ó minha Mãe dolorosa, pelo merecimento da dor que sentistes, vendo vosso amado Jesus conduzido à morte, impetrai-me a graça de também levar com paciência as cruzes que Deus me envia. Feliz serei se souber acompanhar-vos com minha cruz até a morte. Vós e Jesus, que éreis inocentes, carregastes uma cruz tão pesada, e eu, pecador, que tenho merecido o inferno, recusarei carregar a minha? Ah, Virgem Imaculada, de vós espero socorro, para sofrer com paciência todas as cruzes. Amém. Quinta dor. Morte de Jesus. 1. Maria assistiu à agonia de seu filho na cruz. Aqui temos a contemplar uma nova espécie de martírio. Trata-se de uma mãe condenada a ver morrer diante de seus olhos, no meio de bárbaros tormentos, um filho inocente e diletíssimo. Estava em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe. É desnecessário dizer outra coisa do martírio de Maria, quer com isso declarar São João. Contemplai-a junto da cruz, ao lado de seu filho moribundo, e vede se a dor semelhante à sua dor. Demoraremo-nos a considerar essa quinta espada de dor que transpassou o coração de Maria. A morte de Jesus. Quando nosso extenuado Redentor chegou ao alto do Calvário, despojaram-no os algozes de suas vestes, transpassaram-lhe as mãos e os pés com cravos, não agudos, mas obtusos, segundo a observação de um autor, para maior aumento de suas dores, e pregaram-no à cruz. Tendo-o crucificado, elevaram e fixaram a cruz e o abandonaram à morte. Abandonaram-no os algozes, mas não o abandonou Maria. Antes ficou mais perto da cruz para lhe assistir à morte, como ela mesma revelou a Santa Brígida. Mas de que servia, ó Senhora minha, irdes presenciar no Calvário a morte de vosso filho? Pergunta São Boaventura. Não vos deveria reter o vexame, já que o opróbrio dele era também o vosso, que lhe éreis a mãe? Pelo menos não deveria reter-vos então o horror ao delito das criaturas, que crucificaram o seu próprio Deus? Mas o vosso coração não cuidava então da própria, e sim da dor e da morte do filho querido. Por isso quisestes assisti-los e acompanhá-lo com vossa compaixão. Ó Mãe verdadeira, diz o Vulgato Boaventura, ó Mãe amante, que nem o horror da morte pode separar do filho amado. Mas, ó meu Deus, que doloroso espetáculo! Na cruz, agonizando, está o filho e junto à cruz, a mãe agoniza também, toda compadecida das penas desse filho. O lastimoso estado em que viu seu Jesus moribundo na cruz, revelou Maria Santa Brígida, dizendo: estava meu Jesus pregado ao madeiro, saturado de tormentos e agonizante. Seus olhos encovados estavam quase cerrados e extintos, os lábios pendentes e aberta a boca. As faces alongadas, afilado o nariz, triste o semblante. Pendia-lhe a cabeça sobre o peito, seus cabelos estavam negros de sangue,
o ventre unido aos rins, os braços e as pernas inteiriçados e todo o resto do corpo coalhado de chagas e de sangue. Todas essas penas de Jesus eram outras tantas chagas no coração de Maria, observa o pseudo Jerônimo. Aquele em que então estivesse presente no Calvário, diz Arnoldo de Chartres, veria 2 altares onde se consumavam 2 grandes sacrifícios. Um era o corpo de Jesus, outro era o coração de Maria. Mais me agradam, porém, as palavras de São Boaventura, declarando que só havia um altar, a cruz do Filho, onde a mãe era sacrificada juntamente com o Cordeiro Divino. Por isso, pergunta-lhe, ó Maria, onde estáveis, junto à cruz? Ah, com muito maior razão, digo que estáveis na mesma cruz, imolando-vos crucificada com vosso Filho. O pseudo Agostinho assevera, a cruz e os cravos feriram ambos, o Filho e a mãe. Juntamente com o primeiro, foi também crucificada a segunda. O que faziam os cravos no corpo de Jesus, prossegue o Vulgato Bernardo, operava o amor no coração de Maria, de modo que, enquanto o filho sacrificava o corpo, a mãe sacrificava a alma, como se expressa São Bernardino. 2. Maria não pôde aliviar as penas de seu filho. Fogem as mães da presença dos filhos moribundos. Quando, porém, uma mãe é obrigada a assistir um filho em agonia, procura dar-lhe todo o alívio possível. Ajeita-o na cama para que fique mais a gosto e dá-lhe algum refresco. Desse modo, a pobrezinha vai disfarçando sua dor. Ah, mãe de todas a mais aflita! Ó Maria, a vós é imposto assistir Jesus moribundo, mas não vos é facultado procurar-lhe alívio algum. Maria ouve o filho dizer que tem sede, sem que lhe seja permitido dar-lhe um pouco de água para desidentá-lo. Pode dizer-lhe apenas conforme as palavras de São Vicente Ferrer: meu filho, tenho tão somente a água de minhas lágrimas. Vê como seu pobre Jesus, pregado àquele leito de dores por 3 cravos de ferro, não podia achar repouso. Queria abraçá-lo para consolá-lo, e para que ao menos expirasse em seus braços, mas não o podia fazer. Nota que seu filho, mergulhado no mar de angústias, procura quem o conforte, segundo a predição de Isaías. Eu calquei o lagar sozinho, eu olhei em roda e não ouvi auxiliar. Busquei e não houve quem me ajudasse. Mas que consolação podia ele achar entre os homens, se todos lhe eram inimigos? Mesmo pregado na cruz, uns blasfemavam dele e outros os escarneciam. E os que iam passando e blasfemavam dele, outros lhe diziam no rosto: se és filho de Deus, desce da cruz. Desafiavam-no alguns. Salvou a todos e a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz. Além disso, a Santíssima Virgem revelou a Santa Brígida: ouvi alguns dizeres do meu filho que era um ladrão, outros que era um impostor, outros que ninguém merecia tanto a morte como ele. Esses insultos eram para mim espadas de dor. O que mais aumentou, contudo, a dor de Maria na sua compaixão para com o filho foi ouvir-lhe a queixa: meu Deus, por que me desamparastes? Palavras foram essas que nunca mais me saíram da mente, disse a Divina Mãe a Santa Brígida. Assim a aflita mãe via Jesus atormentado por todos os lados. Queria aliviá-lo e não podia fazê-lo. Maior era ainda o sofrimento ao ver que com sua presença aumentava a pena do filho. Daí, pois, a frase do Vulgato Bernardo: a plenitude das dores do coração de Maria derramou-se como uma torrente no coração de Jesus. Sim, Jesus na cruz sofria mais pela compaixão de sua mãe que por suas próprias dores. Junto à cruz estava a mãe, muda de dor, vivia morrendo sem poder morrer. Jesus Cristo, assim refere Pacino, revelou à bem-aventurada Batista Varano de Camerino, que nada o fez sofrer tanto
como a comiseração de sua mãe ao pé da cruz, e que por isso morreu sem consolação. E conhecendo a bem-aventurada, por uma luz sobrenatural, essa dor de Jesus, exclamou: Senhor, não me faleis dessa vossa pena, que eu não posso mais. 3. Maria, ao pé da cruz, é nossa mãe espiritual. Pasmavam as pessoas que então consideravam essa mãe, diz Simeão Fidato de Cássia, por verem-na quedar-se silenciosa, sem uma queixa ou lamento, no meio de tamanha dor. Mas se os lábios guardavam silêncio, não o guardava contudo o coração, pois a Virgem não cessava de oferecer à divina justiça a vida do Filho pela nossa salvação. Por aí vemos o quanto cooperava pelos seus sofrimentos para fazer-nos nascer a vida da graça. E se nesse mar de mágoas, que era o coração de Maria, entrou algum alívio, então este único consolo foi certamente o animador pensamento de que por suas dores cooperava para a nossa eterna salvação. O próprio Salvador revelou a Santa Brígida: Minha mãe tornou-se mãe de todos no céu e na terra, por sua compaixão e seu amor. Com efeito, outro sentido não tinham as palavras com que Jesus se despediu de sua mãe. Como derradeira lembrança, deu-nos a ela por filhos, na pessoa de São João. Mulher, eis o teu filho. Começou desde então a Senhora a exercer para conosco esse ofício de mãe estremecida. Atesta São Pedro Damião, que estando por isso Maria entre a cruz do filho e do bom ladrão, por suas preces converteu e salvou este último. Assim o recompensou por serviços prestados outrora, quando a Sagrada Família procurava o Egito. Nessa ocasião, mostrara-lhe o bom ladrão, prestimoso e afável, conforme contam vários autores. E a Santíssima Virgem continua e continuará sempre a exercer este ofício de mãe desvelada. Exemplo: o venerável Joaquim Piccolomini, um fervoroso servo de Maria, já em criança, costumava visitar 3 vezes ao dia uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Aos sábados jejuava em honra da Virgem. Fazia mais, levantava-se no meio da noite para meditar sobre as dores de sua Mãe Celeste. Vejamos como Maria recompensou o seu servo. Joaquim era ainda moço quando ela lhe apareceu e o fez entrar na ordem dos servitas. Outra vez lhe apareceu pelos últimos anos de vida, tendo nas mãos 2 coroas. Uma era de rubis como prêmio pela compaixão com os sofrimentos dela. Era de pérolas a outra, em recompensa da virgindade guardada por Joaquim. Pela 3ª vez, veio vê-lo à hora da morte. O venerável pediu-lhe a graça de morrer na Sexta-feira Santa. Ao que a Virgem o consolou, dizendo: Eia, pois, prepara-te, amanhã é Sexta-feira Santa, e morrerás como desejas, indo comigo ao céu. E assim de fato aconteceu. Quando se cantava na igreja a Paixão do Senhor, entrou Joaquim em agonia. E as palavras, inclinando a cabeça, morreu. O venerável entregou sua alma a Deus. No mesmo instante, espalhou-se pela igreja um vivo fulgor e uma suave fragrância. Oração. Ó aflitíssima entre todas as mães, morreu, pois, vosso filho tão amável e que tanto vos ama. Chorai, que bem razão tendes para chorar. Quem poderia vos consolar jamais? Só pode dar-vos algum lenitivo o pensar que Jesus, com sua morte, venceu o inferno, abriu aos homens o paraíso, que lhes estava fechado, e fez a conquista de tantas almas. Do trono da cruz ele reinará sobre tantos corações, que pelo amor vencidos o servirão com amor. Dignai-vos, entretanto, ó minha mãe, consentir que me conserve a vossos pés, chorando convosco, já que eu, pelos meus grandes pecados, tenho mais razão de chorar que vós. Ah, Mãe de Misericórdia, em primeiro lugar pela morte de meu Redentor, e depois pelo merecimento de vossas dores, espero o perdão e a salvação eterna. Amém.
Sexta dor: a lançada e a descida da cruz. 1. Maria saúda as chagas de Jesus como fontes de nossa salvação. Ó vós todos que passais pela estrada, atendei e vede se há dor semelhante à minha dor. Almas devotas, escutai o que hoje vos diz a Mãe Dolorosa. Filhas diletas, não quero que procureis consolar-me, porque meu coração já não pode achar consolação na terra, depois da morte de meu caro Jesus. Se quereis dar-me gosto, vinde e vede se houve no mundo dor semelhante à minha, ao ver como me arrebataram com tanta crueldade aquele que era todo meu amor. Mas, Senhora, já que não buscais consolo, mas antes sofrimento, eu vos direi que nem com a morte de vosso filho findaram as vossas dores. Ainda hoje, daqui a pouco, sereis ferida dolorosamente por uma espada. Vereis uma lança cruel transpassar o lado de vosso filho, já sem vida. E depois tereis de receber em vossos braços seu corpo descido da cruz. Estamos na sexta dor da pobre mãe de Jesus. Contemplemo-la com atenção e lágrimas de piedade. Até então vieram as dores cruciar Maria, uma a uma, mas agora assaltaram-na todas juntas. Basta dizer a uma mãe que seu filho morreu, para toda inflamá-la o amor ao filho que a deixou. Para consolo das mães atribuladas com a perda de algum filho, costumam pessoas recordar-lhes os desgostos que dele receberam. Porém eu, ó minha rainha, se quisesse consolar-vos pela morte de Jesus, onde acharia algum desgosto dado por ele, para vô-lo recordar? Ah, ele sempre vos amara, sempre vos obedecera e respeitara. Agora o perdestes. Quem há que possa exprimir vossa aflição? Exprimi-a a vós mesma, que cruelmente a sofrestes. Morto nosso Redentor, diz um piedoso autor, acompanharam-lhe a alma santíssima, os amorosos afetos da excelsa Mãe, para apresentá-la ao Eterno Pai. Disse talvez o seguinte: apresento-vos, ó meu Deus, a alma imaculada do meu e vosso Filho, que vos obedeceu até a morte. Recebei em vossos braços. Eis satisfeita a vossa justiça e executada a vossa vontade. Eis consumado o grande sacrifício para a eterna glória vossa. Voltando-se depois para o corpo inanimado de seu Jesus: ó chagas, disse então, chagas amáveis, congratulo-me convosco, porque por meio de vós foi dada a salvação do mundo. Permaneceis abertas no corpo de meu filho, como refúgio de todos quantos recorrem a vós. Quantos por vós hão de receber o perdão de seus pecados e inflamar-se no amor do sumo bem? 2. A dolorosa cena do lanceamento. Por que não ficasse desfeita a festa no dia seguinte, sábado pascal, exigiram os judeus fosse logo retirado da cruz o corpo do Senhor. Mas como não podiam retirar o sentenciado antes de estar certamente morto, vieram alguns algozes com pesadas clavas de ferro e quebraram as pernas aos 2 ladrões crucificados. Aproximaram-se também do corpo de Jesus. Enquanto chorava a morte de seu filho, vê Maria esses homens armados que se chegam a Jesus. Estremece de terror, mas logo lhes diz: meu filho já está morto. Deixai de ultrajá-lo ainda mais, e de ainda mais me atormentar o pobre coração de mãe desolada. Pediu que não lhe quebrassem as pernas, observa Boaventura Badoário. Mas enquanto assim falava, ó Deus, vê um soldado erguer com ímpeto a lança e com ela abrir o lado de Jesus. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. A esse golpe de lança tremeu a cruz, e o coração de Jesus foi dividido, como por revelação o soube Santa Brígida. Saiu sangue e água, pois do primeiro restavam apenas essas últimas gotas. Quis o Salvador derramá-las para nos mostrar que já não tinha sangue para nos dar. Foi para Jesus a injúria desse golpe de lança, mas a dor sentiu a Virgem Mãe, diz Landispérdio.
Querem os santos padres que tenha sido propriamente essa espada predita à Virgem por Simeão. Não foi uma espada de aço, mas de dor que transpassou a sua alma bendita no coração de Jesus, onde sempre morava. Entre outros, diz São Bernardo: a lança que abriu ao lado de Jesus transpassou a alma da Virgem, que não podia separar-se do Filho. Ao ser retirada a lança, revelou a Mãe de Deus a Santa Brígida: o sangue de meu filho tingia-lhe a ponta. Parecia-me este momento que meu coração estava transpassado, ao ver que do meu filho fora rasgado pelo golpe. E a mesma santa disse o anjo, que só por um milagre escapou Maria de morrer naquela ocasião. Nas outras dores, a Virgem tinha o filho ao seu lado, mas nem semelhante conforto lhe resta agora. III. A Mãe Dolorosa recebe nos braços o filho sem vida. A atribulada senhora receava, entretanto, que fizessem outras injúrias a seu amado filho. Pediu a José de Arimateia lhe obtivesse por isso de Pilatos o corpo de Jesus, para que ao menos depois de morto pudesse preservar dos ultrajes dos judeus. Foi José ter com Pilatos espolhador e o desejo da aflita mãe. Segundo Pseudo Anselmo, Pilatos, compadecendo-se da mãe, lhe concedeu o corpo do Redentor. Eis que descem o Salvador da cruz em que morrera. Ó Virgem Sacrossanta, destes com tanto amor vosso Filho ao mundo, e vede como ele vô-lo entrega. Por Deus, exclama a Senhora, em que estado ao mundo me entregas meu amado Filho? Era ele o meu querido, branco e rosado. E tu mo entregas negro pelas contusões e rubro não pela cor, mas pelas chagas de que o cobriste? Era belo e ele agora desfigurado. Encantava com seu aspecto, mas causa horror agora a quem o vê. Quantas espadas feriram a alma desta mãe, quando em seus braços depuseram o filho descido da cruz. Diz um autor sob o nome de São Boaventura: contemplemos o indizível sofrimento de uma mãe à vista do seu filho sem vida. Conforme as revelações de Santa Brígida, encostaram 3 escadas para descerem o corpo de Jesus. Primeiro desprenderam os santos discípulos as mãos, depois os pés, e entregaram os cravos a Maria, como refere Metáfrastes. Segurando o corpo de Jesus, um por cima e outro por baixo, o desceram da cruz. Ergue-se a mãe, relata Bernardino de Buste, estende os braços para o filho, abraça-o e senta aos pés da cruz. Contempla-lhe a boca aberta e os olhos obscurecidos. Examina seu corpo rasgado pelas chagas e ossos descobertos. Tira-lhe a coroa e vê que horríveis chagas os espinhos fizeram naquela sagrada cabeça. Olha finalmente as mãos e os pés, transpassados pelos cravos, e diz: ah, filho, a que extremos te reduziu teu amor pelos homens? Que mal lhe fizestes para que assim te maltratassem? Tu me eras pai, irmão e esposo. Fala dizer, Bernardino de Buste. Eras minha glória, minha delícia e meu tudo. Filho, vê como estou aflita. Olha-me e consola-me. Mas ai, não me fales mais, porque estás morto. Dirigindo os seus instrumentos de martírio. Ó espinhos cruéis, ó despiedada lança, como pudestes assim atormentar vosso Criador? Mas por que acusa os espinhos, os cravos? Ah, pecadores, fostes vós que assim maltratastes a meu filho. 4. Queixas de Maria sobre os pecadores. Assim então Maria se queixou de nós. E se agora pudesse sofrer, que diria? Que pena sentiria vendo que os homens, mesmo após a morte de Jesus, continuam a maltratá-lo e crucificá-lo com seus pecados? Nunca mais atormentemos, pois, essa mãe aflita. Se pelo passado a afligimos com nossas culpas, façamos agora o que ela nos diz. Mas que é que nos diz? Tomai isto a sério, vós prevaricadores. Pecadores, voltai ao ferido coração de Jesus,
Arrependei-vos que ele vos acolherá. Pelo abade Guerrico, nos diz ainda a Senhora: fugi de Jesus, vosso juiz, para Jesus, vosso Salvador. Fugi do tribunal para a cruz. A Santíssima Virgem revelou a Santa Brígida que, quando desceram seu filho da cruz, ela lhe cerrou os olhos, mas não pôde fechar os braços. Jesus dava-nos assim a entender que seus braços hão de ficar sempre abertos para acolher todos os pecadores arrependidos. Ó mundo, continua Maria, eis que agora estás no tempo de amor. Meu filho morreu para salvar-te. Já não é para ti um tempo de temor, mas de amor. É tempo de amares aquele que tanto quis sofrer para provar quanto te ama. O coração de Jesus foi ferido, diz São Boaventura, a fim de nos mostrar pela chaga visível o seu amor invisível. E a Lures o Santo faz Maria dizer: se meu filho quis que lhe fosse aberto o lado para dar-te seu coração, é justo que lhe dê também o seu. Se, portanto, quereis, ó filhos de Maria, achar lugar no coração de Jesus, sem receio de repulsa, ide a ele juntamente com Maria, por quem alcançareis tal graça. Assim nos exorta Hubertino de Casale. Exemplo. Na cidade de Casena viviam dois amigos muito viciados. Um deles, Bartolomeu, apesar da má vida, tinha por costume recitar todos os dias o Stabat Mater. Recitando-o certa vez, pareceu-lhe com o seu amigo se achava dentro de uma enorme fogueira. Viu então como a Santíssima Virgem lhe estendeu a mão, a ele, Bartolomeu, para o tirar do meio das chamas, e dela recebeu o conselho de pedir perdão a Nosso Senhor. E Jesus Cristo mostrou-se pronto a perdoar por causa da intercessão de sua Mãe Santíssima. Mal terminara essa visão, quando vieram contar a Bartolomeu que seu amigo tinha sido morto a tiros. Viu assim o pecador que não fora puro sonho o que a imaginação lhe mostrara. Deixou por isso o mundo e entrou na ordem dos Caputinos. No convento, levou uma vida austera e penitente, morrendo, por fim, em fama de santidade. Oração. Ó Virgem dolorosa, ó alma grande pelas virtudes e também pelas dores, pois que ambas nasceram do grande incêndio do amor que tendes a Deus, o único objeto amado por vosso coração. Ah, minha Mãe, tende piedade de mim, que não tenho amado a Deus e tanto tenho ofendido. Vossas dores me enchem de grande confiança e me fazem esperar o perdão. Mas isso não me basta. Quero amar ao meu Senhor. E quem me pode alcançar essa graça melhor que vós, que sois a mãe do belo amor? Ah, Maria, a todos consolastes. Consolai também a mim. Amém. Sétima dor. Sepultura de Jesus. 1. Queixa da Mãe Dolorosa. Uma mãe que se acha presente aos sofrimentos e à morte do filho, sente e sofre incontestavelmente todas as suas dores. Mas depois, quando o vê morto e prestes a ser sepultado, então o pensamento de deixá-lo, para nunca mais tornar a vê-lo, causa-lhe uma dor que excede todas as outras dores. Eis a sétima e última espada de dor que hoje vamos meditar. A Mãe Santíssima vira o filho morrer numa cruz, recebera-o depois de morto, e agora vê-se obrigada a deixá-lo finalmente no sepulcro, para não mais gozar de sua amável presença. Compreenderemos melhor esta última dor da Senhora, se subirmos ao Calvário e aí contemplarmos a desolada mãe, ainda abraçada com o filho morto. Então bem podia repetir com Jó: meu filho, mudaste-vos em cruel comigo. Todas as vossas belas prendas, vossa beleza, vossa graça, vossas virtudes, vossas amáveis maneiras, todos os vossos testemunhos de especial amor, todos os singulares favores que me dispensastes, tudo em outras tantas penas, se me tem mudado. Quanto mais vossos benefícios em vosso amor me inflamaram, tanto mais agravam agora a perda vossa.
Ah, filho dileto, tudo perdi em vos perdendo. Ó verdadeiro Filho de Deus, assim a faz queixar-se Bernardino de Buste com Pseudo Bernardo. Vós me éreis pai, filho e esposo e vida. Agora estou sem pai, sem esposo, sem filho. Perdi tudo numa palavra. 2. Maria acompanha Jesus à sepultura. Deste modo, expandia a mãe a sua dor, abraçada ao filho sem vida. Mas os santos discípulos receavam-lhes expirasse de dor a pobre mãe, e por isso se apressam em tirar-lhe do regaço o filho sem vida. Fazendo-lhe, pois, respeitosa violência, tiram-lhe dos braços e embaçamam com aromas, e envolvem-no numa mortalha, preparada de propósito para ele. Nela quis o Senhor deixar impressa sua imagem, como hoje ainda se vê em Turim. Levam o sagrado corpo à sepultura. Forma-se o cortejo fúnebre e os discípulos acompanham-no juntamente com as santas mulheres. Entre as últimas, caminha a mãe dolorosa, levando também ela o filho à sepultura. Ter-se-ia a senhora de boa mente, sepultado viva com o filho, como reza uma boa revelação a Santa Brígida. Mas, esta não sendo a divina vontade, acompanhou resignado o sacrossanto corpo de Jesus ao sepulcro no qual, como refere Barônio, depositaram também os cravos e a coroa de espinhos. No momento de fechá-lo com a pedra, voltaram-se os discípulos para Maria com as palavras: Eia, Senhora, vai ser fechado o túmulo. Ânimo, contemplai vosso filho pela última vez e dai-lhe um derradeiro adeus. Assim, pois, ó dileto filho, teria então dito talvez a senhora, assim, pois, não mais te tornarei a ver. Receba com meu último olhar o último adeus de tua aflita mãe. Recebe meu coração que deixo contigo no sepulcro. Era-lhe ardente o desejo de sepultar também sua alma com o filho, observa Vulgato Fulgêncio. A pobre virgem assim falou a Santa Brígida. Na sepultura de meu filho estavam sepultados 2 corações. Finalmente, os discípulos tomaram a pedra e afeixaram no túmulo o corpo de Jesus, aquele tesouro que não tem igual nem no céu nem na terra. Intercalemos aqui uma digressão. Maria deixa o seu coração sepultado com Jesus, porque ele é Jesus o único tesouro. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis nós onde sepultaremos o nosso, nas criaturas talvez, no desprezível pó, por que não em Jesus? Ainda que haja subido ao céu, que entretanto permanecer no meio de nós no sacramento, justamente para possuir e guardar nossos corações. Voltemos, porém, a Maria. Antes de se afastar do sepulcro, bendisse aquela pedra sagrada, como refere Boaventura Baduário. Ó pedra feliz que agora encerras aquele que tive 9 meses no seio, eu te bendigo e invejo. Deixo-te guardando este meu filho, que é todo o meu bem, todo o meu amor. E dirigindo-se ao Pai eterno, rezou: Meu Pai, a vós encomendo este filho, que é vosso e meu. 3. Maria despede-se da sepultura do filho. Tais foram as despedidas de Maria junto ao sepulcro do filho, de onde depois voltou a casa. Triste e aflita, e a pobre mãe, disse Pseudo Bernardo, despertando lágrimas enquanto o haviam passar. Acrescenta também que os santos discípulos e as santas mulheres choravam mais por causa de Maria do que sobre a perda do Mestre. Quer Boaventura Baduário que as parentes de Maria a tenham velado com um lúgubre manto. Na volta, diz ele, passou a Virgem pela cruz, banhada ainda com o sangue de seu Jesus. Foi a primeira a adorá-la com as palavras: Ó cruz, eu te beijo e te adoro. Agora não és mais um madeiro infame, mas o trono do amor e o altar da misericórdia, consagrado com o sangue do divino Cordeiro, sacrificado em teus braços pela salvação do mundo.
Assim se despede da cruz e volta para casa. Aí olha em torno de si e não vê mais o seu Jesus. Em vez da presença de seu querido filho, surgem-lhe à memória todos os quadros de sua desapiedada morte. Recorda os abraços dados ao filho no presépio de Belém, os colóquios durante tantos anos, os mútuos afetos, os olhares cheios de amor e as palavras de vida eterna saídas daqueles lábios divinos. Então se lhe apresenta ante os olhos a cena funesta daquele dia. Vê os cravos, os espinhos, as carnes dilaceradas do filho, suas chagas tão profundas, seus ossos tão descarnados, sua boca assim aberta, seus olhos assim apagados. Ai, que noite de dores foi aquela para a Mãe de Deus! Dirigia-se a São João e lhe perguntava, cheia de tristeza: João, onde está o teu mestre? Perguntava depois a Madalena: Filha, dize-me onde está o teu dileto? Quem nolo arrebatou? Em pranto se expandiam a senhora e os que a rodeavam. E tu, minha alma, não choras? Dirige-te à Virgem dolorosa e pede-lhe lágrimas como São Boaventura. Deixa-me chorar, ó Senhora, porque sou eu o culpado e vós sois inocente. Pede-lhe admita que chores com ela. Deixa que eu chore contigo. Ela chora de amor, chora tu de dor por teus pecados. E poderás assim ter a felicidade daquele de quem se trata no seguinte exemplo. Exemplo. Contra o padre Engelgrave, que havia certo religioso tão atormentado pelos escrúpulos, que às vezes quase se entregava ao desespero. Mas como era devotíssimo de Nossa Senhora das Dores, recorria sempre a ela em suas angústias espirituais, e contemplando suas dores se sentia confortado. Na hora de sua morte, perseguiu o demônio mais que nunca com os escrúpulos, induzindo-o à desesperação. Mas a piedosa mãe, vendo seu pobre filho tão angustiado, apareceu-lhe e disse-lhe: Filho meu, por que tanto temes e te entristestes, tu que tantas vezes me consolaste, compadecendo-te de minhas dores? Ânimo, mandou-me Jesus a consolar-te. Anda, consola-te, enche-te de alegria e vem comigo para o céu. A essas palavras, o devoto religioso, cheio de consolação e de confiança, expirou placidamente. Oração. Ó minha Mãe dolorosa, não vos quero deixar chorando sozinha. Quero acompanhar-vos com minhas lágrimas. Esta graça hoje vos peço. Obtende-me uma contínua memória com uma terna devoção à paixão de Jesus e à vossa, para que os dias que me restam de vida me não sirvam senão para chorar vossas dores, ó minha Mãe, e as de meu Redentor. Essas vossas dores, espero eu, na hora de minha morte, me hão de dar coragem, força e confiança, para não desesperar à vista do mundo que ofendi ao meu Senhor. E elas me hão de impetrar o perdão, a perseverança e o paraíso, onde espero depois alegrar-me convosco, e cantar as misericórdias infinitas de meu Deus, por toda a eternidade. Assim o espero, assim seja. Amém. Ó minha Senhora, vós roubastes os corações dos homens pela vossa suavidade. Pois então já não roubastes o meu? Ó arrebatadora dos corações, quando me restituireis o meu? Não, guardai-o convosco e colocai-o juntamente com o vosso, no lado aberto de vosso Filho. Tenho assim o que desejo, já que sois vós a minha esperança.